Bem-vindas ao 5º episódio do Mulher que Pode, o projeto de podcast do Mulheres que Fazem, da nossa comunidade aí de mulheres à frente aos seus sonhos, aos seus objetivos, mulheres que lideram a vida, que empreendem a vida e que estão aí se desenvolvendo, né, Lari? Exatamente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente está com a Fernanda Fogliatti, ela é empreendedora. Ela é sócia da Remax Dono, tá? Ela é uma mulher fantástica, tive a honra de tomar um cafezinho com ela semana passada. Então ela vai contar toda a história dela aqui pra gente e pra você aí que tá em casa, que tá assistindo o nosso pod, se inspirar. Seja bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda, Fê. Gratidão, gurias. Que bom estar aqui com vocês. Que bom compartilhar com vocês, né, um pouco da história da minha vida. Eu gosto muito de compartilhar a experiência que eu vivi até aqui, porque eu acho que se eu conseguir chegar onde eu cheguei, todo mundo consegue. Uau, que legal. Né? Eu acredito muito nas pessoas. Acredito de verdade. Então, quando eu encontro uma pessoa, quando eu conheço alguém, essa pessoa traz para mim alguma coisa da história da vida dela, eu digo assim, eu acredito em ti, eu acredito que a gente tem um potencial imenso de crescer e principalmente, né, gurias, de se desenvolver, que eu acho que é o mais importante. A gente está aqui para aprender todos os dias. E eu acho que a gente vai até a velhice seguindo nessa esteira da vida que é o desenvolvimento e o aprendizado, né? Ah, que lindo. Então, que a tua história hoje aqui no podcast seja uma inspiração para nós mulheres, né? Para mim, para ti, né, Lari? Com certeza. Para quem estiver aí disposto a nos assistir. Como a Fê falou aqui, eu acho muito válido que tu trouxe, Fê, essa questão do se desenvolver. A gente bate muito nessa tecla. Exato. Lá no Mulheres também. A gente leva, né, o conteúdo, como a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, justamente porque a gente entende que essa questão aí do empreendedorismo, principalmente, tu tá sempre desenvolvendo novas habilidades, aprimorando aquelas que tu tem e se descobrindo como potencial, né? Isso acho que é muito legal. Assim, quando a gente se descobre e aí aflora aquele sentimento de estar no lugar certo, na hora certa, e aí tu descobre que tu tá fazendo a coisa certa. Aí que vem eu digo assim, o pulo do gato, né? Mas a minha avó dizia que era fazer do limão uma limonada, né? Olha, quem sabe até uma caipirinha, hein? Exatamente. E ficar ainda um pouquinho feliz, né? Exatamente. E até a gente tá comentando aqui do autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento hoje no empreender. Porque a gente vê aí muita gente arriscando no empreender, né? Muitas mulheres necessitando empreender, porque estão com pouca grana, porque querem fazer um dinheirinho extra, mas elas estão pouco capacitadas. Exatamente. Né? E a gente, nessa conversinha que a gente teve nos bastidores, né, Lari? A gente já sabe o quanto dentro do teu negócio, tu acaba capacitando muita gente, e principalmente as mulheres. Eu já sei dessa parte e eu quero saber assim, o que te levou a empreender? Eu quero que tu me conte exatamente sobre isso. Como é que tu capacita esse pessoal que te procura, as mulheres que te procuram? Bom, em primeiro lugar, assim, o que me levou a empreender foi uma situação que acontece com muitas de nós, assim, eu acho que com a grande maioria de nós, assim. Eu sou formada em jornalismo e eu sou especialista em marketing. Durante muito tempo, eu trabalhei dentro de agência de publicidade, trabalhei com marketing especificamente. Aí, quando nasceram os meus 2 filhos, que eu acho que isso acontece com a grande maioria das mulheres, também nasce uma mãe. Perfeito. Né? Então, quando nasce a mãe, nascem outras prioridades na nossa vida. E aí eu meio que dei uma enlouquecida, digamos assim, porque eu quis muito cuidar dos meus filhos, né? A minha primeira filha, quando ela nasceu, eu fiquei bem, assim, tive aquela depressão no puerpério. Eu queria muito ficar cuidando dela em casa. Não era o momento, eu estava trabalhando, eu trabalhava num shopping, eu não consegui, né? Eu tive que seguir trabalhando. Então, para mim, foi um sofrimento aquela fase, assim, no primeiro ano eu chorava todos os dias, chorava e ia trabalhar. E só quem é mãe, né, Fê, vai entender esse sentimento na essência dele mesmo, também, né? teve uma fase difícil no puerpério, né, Lari? Também, esse mesmo sentimento, né? Aquela divisão entre querer ir trabalhar, porque também a gente precisa para
pra tudo. Mas a dor de... Até pouco tempo atrás isso, tá? Não foi assim, a minha filha tem 3 anos, mas a gente vai indo pelo processo, né? E até pouco tempo atrás era muito sofrido eu deixar de estar com a minha filha para trabalhar. Então, a gente aprende, amadurece muito com egoísmos isso, né? saudáveis também, né? Exato. Mas me conta, Fê, e aí tu precisou... Eu segui trabalhando, enfim, eu não tinha condições naquele momento de deixar o trabalho. E eu acho que a grande maioria de nós passa por isso. É uma crise muito grande, né? Ainda mais que tu tá amamentando, tu quer tomar cuidado. Aí quando tu deixa na porta da escola, assim, eu chorava todos os dias, assim, eu sou bem chorona. E aí eu deixava ela chorando, buscava ela chorando. E aí veio o segundo filho. Então, olha o intervalo de idade dos dois. Eles têm 2 anos de diferença. Praticamente tu levou junto. Levei junto. E aí no segundo filho eu acabei sendo desligada do meu trabalho. E aí nisso eu já tinha 36 por aí, 36 anos. E eu tava com 2 crianças pequenas, resolvi ficar em casa. Então, assim, para encurtar a história, quando eu voltei a trabalhar, com 36, 37 anos, eu já era uma pessoa idosa para a área de marketing. Mas isso por uma questão de mercado. Por uma questão de mercado. Sabe aquela situação que tu senta na frente do entrevistador e ele pergunta assim, quantos filhos tu tem? Eu tenho 2. E se eles ficarem doentes, eles vão ficar com quem? Tu passou por isso. Eu passei por isso. Cara, isso é muito difícil. Porque já é um empecilho na entrevista, né? Começa ali. E aí eu tinha vontade de perguntar assim, olha só, tu que vai cuidar das crianças quando acontecer alguma coisa, porque eu sei o que eu preciso fazer pra eles. Se acontecesse alguma coisa, eu já sabia o que eu ia fazer, mas a pessoa, né? Geralmente isso acontece muito e principalmente com as mães, né? Então, assim... formada em marketing, eu tinha feito pós-graduação, sempre me reciclei, né, em termos de conhecimento, e isso não era o suficiente para eu assumir uma vaga no mercado de trabalho com a idade que eu tinha. Então, a gente já estava ali sofrendo aquele preconceito meio velado, e ainda não era uma época que se falava muito nisso. Hoje a gente fala mais sobre isso, né? Hoje a gente já acolhe mais uma mãe, já acolhe mais até uma grávida querendo voltar para o mercado de trabalho. Sim. E eu acrescentaria, ainda teve todo o episódio da pandemia, né? Que a pandemia sacudiu toda essa questão da maternidade, do marketing, da comunicação, de como as pessoas desenvolvem o trabalho. Então, hoje tem muito mais flexibilidade, tem outros trabalhos que surgiram também depois da pandemia, a partir da pandemia, né? Então, talvez hoje essa entrevista poderia ser diferente, né? Exatamente. Então, eu comecei a empreender justamente quando eu percebi que eu precisava ter mais flexibilidade de horários. O meu marido, então, ele trabalhava num banco e eu precisava dar conta do leve e busca, da escolinha e de todo o resto, né? Então, eu ficava mais tempo com as crianças e eu acho que geralmente nós, mulheres, a gente tem essa necessidade de querer dar conta de tudo. Inclusive, né? Não porque a gente quer cuidar, mas ao mesmo tempo a gente quer trabalhar, a gente quer ser independente, mas a gente sabe que lá no fundo os filhos precisam da gente, principalmente nesses primeiros anos de vida. Perfeito. Então, a solução que eu achei para voltar para o mercado de trabalho foi começar a trabalhar como empreendedora. Eu comecei a vender roupa, porque eu morava em Farroupilha, e a minha mãe tinha uma loja aqui em Porto Alegre e ela disse assim, tu pode pegar as roupas aqui em Farroupilha, trazer aqui para Porto Alegre. E aí eu comecei a vender roupa, vinha para Porto Alegre todo final de semana e eu gostava muito desse processo da venda. Eu gostava de pessoas. Aí eu acabava fazendo amizades. E as gurias adoravam comprar comigo, porque eu disse, tu veste isso, tu vai ficar linda. E ali eu já comecei a perceber que eu estava trabalhando com a autoestima das pessoas. Assim, agora eu tô até tendo esse insight aqui. É um podcast terapêutico, tá, mulherada? Venham participar, porque a gente tem muita clareza aqui. E aí,
surgiu, eu morava em Farroupilha, e aí o meu ex-marido foi transferido para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu disse assim, eu quero seguir trabalhando com vendas, porém, algo que me deu um valor assim superior, mais, né? um pouquinho mais. Aí naquele momento eu tinha uma amiga que era uma cliente das roupas, e eu disse assim, e eu tava em casa. Eu contei pra Lara essa história, eu tava em casa, eu, as crianças e uma Golden. E a gente morava numa cobertura gigante, eu, as crianças e a Golden. Eu disse, eu não aguentava mais ficar parada. Eu me sentia ociosa, eu ficava, ou eu tava varrendo, ou eu tava com as crianças, ou eu tava cozinhando, eu tava lavando a louça e eu não aguentava mais aquilo. Aí eu liguei pra minha amiga e disse, Paula, eu preciso trabalhar. Urgente, me dá alguma atividade que eu preciso trabalhar. Então eu não era corretora, eu não era vendedora de imóveis, eu era uma iniciante. Então, com 39 anos, eu fiz uma transição de carreira. Que legal! Exatamente. E me encontrei. Guria, isso é o mais lindo. Eu não sei se é a transição, se é o 39, ou se ela se encontrou, ou se é tudo junto, porque, gente, Boa, a gente... Sério, né? A gente tá sempre aqui, a nossa sociedade, ela prega uma ideia de que, imagina, eu tô com uma pré-adolescente que vai fazer 16, tu já começa assim, o que tu vai ser quando crescer? Sim. É uma idade cruel, a gente não sabe o que é. E tu, aos 39 anos, poder te reinventar, poder recomeçar, né? Poder construir uma nova carreira, ganhar um dinheiro e ainda dizer assim, ó, eu me achei nisso. É sobre isso. É sobre não tenho tempo. Se não deu certo aqui, caminha mais um pouco, busca outra coisa. Te relaciona com as pessoas, te encanta por algo, porque quando toca o coração, a coisa brilha, né? Eu acho que tocou o teu aí, tocou né? O meu. Esse se encontrar aí. Esse me encontrar. Eu me conectei com a questão de saber que eu estava ajudando as pessoas. Que é uma... que vem junto com uma coisa de propósito, né? Exato. Só que tudo acontece junto, né, gurias? Na hora que a gente tá fazendo, a gente não tá ali dizendo, ai, meu propósito de vida é esse. Perfeito. A gente vai vivendo. E à medida que a gente vai se sentindo à vontade naquilo que a gente tá fazendo, e à medida que tu vai vendo o resultado daquilo, né, que eu percebi a minha primeira venda como corretora, e trabalhando junto com a Paula Vargas, que foi uma pessoa que me abriu as portas para isso, né? Eu sou muito grata por ela, inclusive. Foi ajudar uma senhora que tinha pouco recurso financeiro. Ela morava num apartamento ali na Zona Norte, bem ruinzinho. E ela queria ir para uma casa maior para juntar família. Aí juntou um filho, juntou outro filho. Eu sei que no fim das contas, quando veio a pandemia, eu tinha resolvido um baita de um problema para ela. Poxa, e é isso, né? Solucionar a dor de alguém, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a enxergar que eu estava fazendo a coisa certa. Então, eu estava convertendo e me encontrando ao mesmo tempo. Só que uma coisa que eu percebi, assim, a gente vai saindo aos poucos de uma zona de conforto. E eu até quero fazer um comentário, eu acho que é bem relevante do que ela falou, né, sobre propósito. Que muita gente acha que propósito tem que ser uma coisa assim, ó, gigantesca, grandiosa, eu tenho que pegar uma creche, uma instituição e apoiar. O propósito é aquilo que faz sentido para ti, que te movimenta. Às vezes o teu propósito simplesmente é ser uma boa dona de casa, né? Ou ser uma mãe de família, atender bem os teus filhos, fazer com que toda aquela comunidade da casa ande. Exatamente. Dê o suporte pro teu marido, ele vai lá e trabalha, enfim. O propósito, ele tá relacionado a isso aqui. Ao ímpeto, né? É uma coisa que vem isso, e aí, como ela disse, tu não tá, quando tu começa, tá fazendo sentido pra ti, mas tu não diz, isso aqui é o meu propósito. Mas à medida que as coisas vão entrando nos eixos, vão se encaixando, tu trouxe essa solução pra essa senhora. E eu disse, cara, eu tô no lugar certo. A gente assiste muitas pessoas falarem de propósito, só que o propósito, ele não é uma receita pronta. Ele não é uma frase que tu vai incorporar, uma frase de outra pessoa. Ele é uma frase que vai fazer sentido na tua trajetória de vida, porque antes de tu chegar ao teu propósito, a gente viveu uma vida. Exato. Né? E quando eu olhei para trás, então, quando eu descobri o meu propósito, eu tive que olhar muito para trás antes de descobrir ele.
eu tive que enxergar a Fernanda, que começou a viver, que começou a vida lá bem pobrezinha, que eu era uma criança pobre, eu vivia, tive uma infância, uma adolescência bem complexas, assim, sem pai praticamente, sendo criada pela minha mãe, sendo criada pela minha avó, e consegui superar tudo isso através do estudo, né? E outra coisa que eu acho que me ajudou muito foi praticar atividade física, que eu digo para todo mundo hoje, que tudo se resolve com exercício físico. Uau, que legal! Para mim, tudo se resolve com exercício físico. A pessoa fala assim, eu tô comprando compulsivamente. Faz atividade física. Vai lá fazer uns polichinelo. Eu tô não sei o que. Faz atividade física. Sai do sedentarismo. Porque o que acontece? Quando a gente faz atividade física, a gente libera aquele monte de hormônio lá, inclusive o hormônio da felicidade, do bem-estar, da sensação gostosa de ter feito aquilo. E eu cresci amando fazer atividade física. E eu ainda vou além nesse teu comentário. Eu acho que eu comecei a fazer exercício em janeiro, assim, diariamente, né? E eu venho percebendo que ele me fortaleceu para outras áreas da vida, porque a gente se desafia, né? Tu tá ali naquela prancha 15 segundos, daqui a pouco eu já cheguei na prancha com 45 segundos na sofrência, mas fui, né? Mas na determinação. O quanto trabalha também a tua determinação, né? Ele é um combustível que vai te realimentando, na realidade, né? Eu percebi, assim, a questão da atividade física, que ele te traz muito essa coisa da resiliência, sabe? De não parar. Eu corria, né? Eu corria 15 quilômetros, toda semana eu corria um monte. E quando eu corria, eu dava uma meditada, assim. E aquilo vai tu vai canalizando muito o sentimento ali, na hora da atividade física. E às vezes as pessoas canalizam da forma errada, né? Canalizam ou numa bebida alcoólica, ou até numa raiva que desconta em alguém. E para mim, assim, a minha receita de vida é atividade física e estudar. E cuidar de quem faz sentido para ti, né? Hoje, o cuidado dos meus filhos. Anotem isso que a Fê trouxe agora. Pode repetir pra nós, Fê? Teus pilares, assim, pra tua vida tá ok. Pra minha vida tá ok, eu preciso ter atividade física diariamente, praticamente. Estudar, né? Me desenvolver pro trabalho. E esse desenvolvimento é o autodesenvolvimento, que eu costumo dizer, né? É a harmonização cerebral. Sim. Adorei esse termo. Tá em constante aprendizado. Às vezes eu falo meninas, as esteticistas que não fiquem bravas comigo, tá? Mas eu digo assim, gurias façam mais harmonização cerebral e menos harmonização facial. Perfeito. Por quê? Porque quando tu harmoniza o cérebro, o que acontece? Talvez tu nem precisa harmonizar tanto o facial. Exatamente. Claro, exatamente. Mulher. Tu tá confortável com quem tu é. Tu não precisa te ajustar. A pessoa se banca. Total. A pessoa tem que se bancar. Pra gente se bancar, não é chegar com a aparência, é chegar com a inteligência, é se posicionar, saber o que falar. Às vezes, muitas vezes a aparência é a tua... Tu te segura nisso, né? Tua bengala. A tua bengala. Mas não mantém. A roupa. Mas ela não te mantém. Não te mantém, exatamente. Aquilo ali é um estalar e tu cai. Eu já falei essa frase, eu acho que talvez no podcast passado. Não, foi no nosso evento que eu falei do MQF. Quem vive de elogio cai na primeira crítica. É muito difícil isso, essa questão da validação, né? E isso foi um dos aprendizados que eu tive. Eu tô sempre aprendendo, gurias, assim. Eu falei pra Lari, a gente cresce na dor. Infelizmente, que os nossos momentos de maior crescimento pessoal é quando dói na gente alguma coisa, ou uma situação traz alguma coisa de dor. E é ali o trampolim, parece, né? O que muda quando a gente amadurece? A dor não vai deixar de existir, mas a importância que a gente vai dar, ou o olhar que a gente vai dar para aquela situação vai ser diferente. A gente coloca a dor no lugar que ela tem que estar. Então, ali que eu fui crescendo. Então, quando eu era adolescente, que eu já era um pouco rebelde, eu sempre fui muito rebelde, assim. Mas sempre estudei. Então, eu encarava a coisa da escola como uma responsabilidade minha. Porque a minha mãe e a minha avó não tinham tempo,
Elas estavam sempre em função dos meus irmãos, eu tenho irmão mais velho e irmão mais novo, elas estavam sempre cuidando deles, eles não gostavam de estudar, eles tiravam nota baixa e eu lá ia me virava sozinha. A Fernanda sempre tirando nota alta, deixa que ela se vira, ela tá muito bem. Aí eles foram para a escola particular, eu não fui. Meu sonho era fazer federal, eu não consegui, porque eu acabei indo para a escola pública, não consegui ter um nível intelectual para o vestibular à altura da URGS. Acabei indo para a Unicinos, então eu estudei na Unicinos. E o meu sonho era ter feito URGS. Aí, no fim, eu fiz pós-graduação na URGS, que acabou... Estudou, só não de foi alguma naquele forma, momento. Acabei resolvendo isso de outra forma, assim. Legal. Mas eu aceitei, assim, ao longo da vida, assim, que tudo isso que eu vivi, e isso foi difícil, né? Por isso que eu digo para vocês que eu tive que olhar para trás para chegar onde eu cheguei hoje, assim, e tive que aceitar tudo aquilo que eu passei, né? Então a gente passa ali por momentos onde a gente começa a aceitar a nossa família como ela era, aceitar a vida como ela foi, né? Porque eu tive grandes perdas, assim, primeiro que eu fui abandonada pelo meu pai, depois a gente se conheceu de novo, aí o meu pai que me criou acabou falecendo quando eu tinha só 11 anos, então eu fui aprendendo a andar de mãos dadas com a dor. Pois é, mas toda essa dor aí também, tudo que tu passou te forjou. Me né? forjou, mas te transformou na mulher que tu é hoje. Mas na hora tu não quer. Não, a gente tem essa consciência depois. Mas depois tu ela mas é que assim, ou tu tem a consciência de que isso te serviu Exato. pra ter esse trampolim pra alavancar e tá onde tu tá hoje, que a gente quer saber onde tu tá hoje, ou tu vai ficar naquele padrão vítima. Terceirizando responsabilidade, resmungando, né, sendo a vítima, daqui a pouco teus filhos tendo que cuidar de ti, né, tu não tendo essa força. Então, óbvio que ninguém quer passar pela dor. Mas acho que é tão natural da vida, né? Assim, é o processo. A dor é o processo. A gente vem pra viver essa experiência. Pra crescer. Pra crescimento, e aí, tu né? olha pra trás pra evolução. De tristezas, né? alegrias, exato. Exatamente. E aprender, né, com tudo isso. Mas a nossa história e a tua história que a gente falando é o que te transformou, que te trouxe pra esse lugar hoje, que tu tem um trabalho muito massa, a gente tava conversando aqui, e que te direcionou pro teu propósito. Exatamente. E aí, até não contei da Remax, né? Por favor, então, saber. eu tava trabalhando com a Paula e acabei conhecendo a Remax, que é uma franquia norte-americana, e fui trabalhar na Remax. Cheguei tu já lá, estava trabalhando como corretora. Já estava trabalhando como corretora. Quando tu pediu socorro, Paula, socorro, me ajuda que eu quero trabalhar, ela já te botou na corretagem. Sim. Na Remax. Não, ela tinha em outro lugar. Em outro lugar. Tá. Eu comecei com a Paula como estagiária, então eu comecei a fazer o curso lá de TTI. E dali, quando começou a pandemia e as coisas mudaram, o cenário mudou, né? Sim. Mudou completamente. Eu achei melhor ir para Remax, porque eu tinha uma facilidade muito grande de fazer agenciamento, que a gente chama dentro do mercado imobiliário. Captação do imóvel, né? Exatamente. A primeira pessoa que eu sentei para conversar lá, que era outra Remax, foi o Brum, que é hoje meu sócio. Tá. E aí eu perguntei assim, Brum, o que eu preciso fazer para ter sucesso aqui nesse negócio? O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Na verdade, não para ter sucesso. Eu comecei por ganhar dinheiro. Legal. Ele, tu tem que fazer isso. Aí, então tá, vou fazer. Aí eu comecei. E no primeiro ano eu tive lá um número bem bom de vendas, né? Mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. Gurias, eu baixei a cabeça e trabalhei. Eu tava pensando nesse termo, eu ia perguntar pra ela. Tu baixou a cabeça e botou a coisa a funcionar. Baixei a cabeça, comecei a estudar. Daí eu comecei a estudar o mercado, né? Estudar imobiliária, mercado de imóveis no Rio Grande do Sul. Comecei a estudar bastante, fazer todos os cursos sobre Remax. Estudava. Só que como corretora, eu descobri que o meu forte não era a venda em si. Era sentar na frente do cliente e me conectar com o problema dele. Teu relacionamento lá com pessoas que tu já gostava nas vendas. Exatamente. Então eu sentava com ele, eu entendia a dor dele, eu entendia o processo dele. E a venda sempre foi uma consequência do trabalho que eu estava realizando. Então, às vezes eu falo até para as pessoas que trabalham comigo, né? Eu disse assim, gente, olha só.
A venda, ela é uma consequência. Vocês têm que entender o porquê vocês estão fazendo isso. Que vem muito daquele do Simon Sinek, que ele fala, né? O porquê a gente está fazendo isso. Quando a gente entende o porquê, a consequência é o que tu tá recebendo por aquilo ali. Uau. Né? Agora, entende o porquê primeiro. Porque o porquê tá mais relacionado ao coração. Tudo que a gente faz com o coração tem um resultado mais grandioso. Eu penso. E te motiva, né? E te motiva É mais. isso. Qual é o teu isso. porquê? Teu pensamento tá muito alinhado com o Que é nosso, com o que a gente fala também lá no Mulheres, né? No MQF. Tanto no MQF quanto nos nossos projetos pessoais, né? A gente tá Exato. muito alinhado com o nosso porquê. É um ideal porquê. de vida, assim, que a gente Exatamente. tem. E quando tu tá nesse porquê também, não faz muito sentido, não é que não faça sentido, mas o tempo que isso vai levar, tu não fica assim, tá, eu preciso do resultado agora, tá, a gente precisa de um resultado. Mas quando tu tá muito alinhado no teu porquê, tu tem certeza que esse resultado vai vir. E Porque acontece. Isso faz sentido. É. E tu começa a enxergar também que acontece esse resultado de outras formas, não só nessa que a gente está acostumado, que é o dinheiro, mas tu começa a fazer conexões muito valiosas, conexões grandiosas para te dar o próximo passo, para te Exato. subir o nível. Tu sabes que antes de eu virar sócia da Remax Dono junto com o Brum, eu fazia muita parceria com outros corretores. Então eu tinha uma rede, assim, eu tinha minha gangue. Eu adoro isso. Eu, não querendo te interromper, Fernanda, mas já te interrompendo, eu quero falar aqui das nossas parcerias, né? Já que a gente tá falando em parceria. Vamos lá. A nossa parceria Alterdata, a gente tá aqui no Espaço Alterdata, tá sempre com a gente nos nossos eventos do Mulheres que Fazem, cheguei a dar uma gaguejada. E também o Câmara 4, esses guris maravilhosos que também apoiam o nosso projeto, estão sempre com a gente nos nossos eventos. Estão aqui fazendo esse podcast acontecer com muito talento. Talento, simpatia, muito amor no coração. De leveza, divertimento. É isso aí, falamos dos nossos parceiros, mas vamos continuar, Fernanda, falando das parcerias do nosso network. Como é importante, né? Se tu puder A também rede. trazer esse conceito aí do que aconteceu na tua vida através das parcerias, o que isso te possibilitou. Eu Fala acho um que pouquinho as pra parcerias possibilitam tudo, né? Ninguém vive sozinho, né? Tudo mesmo, assim, porque quando eu fui para Dono, que eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, eu comecei a me dar conta do quanto uma rede faz mais sentido do que não existe exército de um homem só. Não. Por isso. Perfeito. Não existe, Legal. né? Então, tu começa a entender o processo de crescimento alinhado com outras pessoas. A gente tem que ter um alinhamento horizontal com essa rede de apoio, né? Um alinhamento de que eu te ajudo, tu me ajuda, a gente se ajuda e um contribui para o crescimento do outro, né? No primeiro ano de Remax Dono foi um pouco mais desafiador, porque a gente teve que montar, a gente teve que começar. Então, no começo, a gente fica um pouco assim, montando a estrutura da empresa. Perfeito. No segundo ano, quando eu entendi qual era a minha função, no sentido de qual era o meu objetivo dentro do meu negócio, aí eu comecei a mudar a visão e mudar a estratégia para atingir os resultados que a gente precisa atingir. E qual é o meu negócio hoje? O meu negócio é basicamente fazer a transição da carreira das pessoas ou ajudar no desenvolvimento da carreira das pessoas no mercado imobiliário. Ou seja, tu pega aquela pessoa crua, que não entende nada, nem metro quadrado, tipo eu. Se eu tivesse que entrar hoje eu tenho um ex-marido é ótimo, né? Que ele sempre foi corretor e sempre trabalhou em imobiliárias, né? E ele dizia, tu daria uma boa corretora. Eu disse, cara, não entendo nada dessa coisa de metro quadrado e faz aqui. Não entendo absolutamente nada. Então, tu pegaria uma Larissa, por exemplo... Me lapidaria, mas assim, do zero... Do zero. O que eu preciso? Eu preciso que essa pessoa que vai trabalhar comigo goste de pessoas. Perfeito. Só isso.
Tendo isso, a gente resolve o resto, como eu digo, né? Massa. Porque a gente trabalha muito com treinamento. Então, a gente criou uma agenda positiva, que eu chamo assim, uma agenda positiva, uma agenda de sucesso de treinamento. Então, a pessoa chega lá, eu faço um alinhamento, eu já sei o que ela precisa para ela melhorar. Daqui a pouco ela sabe pouco sobre marketing digital, daqui a pouco ela sabe nada sobre o mercado imobiliário. A gente ajuda a pessoa a usar. Primeiro, a gente incentiva ela a usar as melhores ferramentas que ela já dispõe como pessoa, porque daqui a pouco a Larissa é uma pessoa muito comunicativa. Então, a Larissa deve ter uma grande rede de relacionamento. Larissa, como é que a gente vai ativar a tua rede de relacionamento? Vamos lá, vamos começar. Tu já vai pegando os pontos fortes dela. Exatamente, eu pego o ponto forte. Porque cada pessoa tem uma característica e um potencial diferente. Perfeito. Tanto, eu não acho que todo mundo é igual. Cada um tem a sua individualidade, né? Então, a gente respeita isso. E nem flui, né, Fê? Eu acho que da mesma forma. Se quiser forçar ali uma outra habilidade naquilo que ela não... A gente já começa, né, a falar assim, olha, a gente tem 1 ano para essa pessoa começar a ter um bom resultado. Um resultado, digamos assim, satisfatório, não muito bom. Agora, se a pessoa é um foguetinho, ela vai ter um resultado muito bom. Perfeito. Tudo depende, e aí que tá, né, gurias? Eu acho que isso que foi o que eu trouxe da minha bagagem de vida, né? O que eu entendi ao longo da minha vida? Que tudo depende de mim. Não tem como ser diferente, né? E aí, essa autonomia que eu trouxe lá da minha vida, de eu ir sozinha para a escola, de eu olhar meu boletim sozinha e ninguém bater palma, de eu saber que era importante estudar, de eu saber que era importante fazer atividade física. A Fernanda sabia daquilo, né? Então, sabendo que eu era responsável pelos meus resultados, uma das coisas que eu converso muito com as pessoas, eu digo assim, olha, tu quer ter sucesso, eu não faço milagres, mas eu te ajudo. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto, eu sou facilitadora. Perfeito. Eu não vou resolver a vida de ninguém se a pessoa não quiser resolver a vida dela. Aí a gente começa por aí. É que nem uma terapia, né? Uma psicóloga. Tu vai lá, conversa, acessa várias consciências, mas tu só vai dar o primeiro passo se tu quiser. Ela tá ali facilitando a tua consciência para acessar situações onde tu mesma vai ter que te movimentar. Exatamente. Então, assim, o legal da corretagem, do mercado imobiliário é que a gente pode fazer o nosso horário, né? Então, a Larissa, ela vai na academia, aí depois ela leva o filho na escola, ou o contrário, e depois ela vai trabalhar. Tá ok, tu pode chegar na empresa 9h30, 10 horas, desde que depois daquilo ali, tu tenha produtividade. Naquele momento, tu esteja focada naquilo que tu tá fazendo. Então, isso também, tu tá te comprometendo contigo. A gente tem que ter o compromisso com aquilo que a gente quer. O compromisso com o nosso resultado. Outra questão que eu levo muito lá pro pessoal, e eu acho muito importante, assim, para todo mundo, né? A gente tem que ir bem de encontro com o autoconhecimento, né? Quando tu tem esse processo de autoconhecimento mais maduro, essa parte um pouco mais amadurecida dentro de ti, provavelmente tu já sabe o que tu quer da tua vida. É ou não é? Sim. Totalmente. Tu já sabe onde tu quer chegar. Tu já sabe onde é que tu vai depositar mais energia, onde tu botar menos. Não tem porquê, tendo essa informação de que tu sabe onde tu quer chegar, tu não fazer um planejamento para isso. Exatamente. Planeja. Fernanda, quero fazer uma transição de carreira. Tá bem, tô aqui contigo. Como que a gente vai fazer? Vamos planejar. Quanto tu quer ganhar? Como que tu quer ganhar? Quantas horas tu quer dedicar para esse trabalho para ganhar esse valor? A gente vai fazer uma análise de tudo isso. Eu vou te dizer, bom, se tu dedicar uma hora por semana, provavelmente o teu resultado vai ser 0. Quase nada. Agora, se tu chegar aqui, vier todo dia, sentar com a gente, sentar com um grupo, viver o ambiente também, viver essa situação, né? Viver o ambiente, se dispor, se abrir para o aprendizado, né? Então, eu sempre achei muito importante fazer um planejamento daquilo que tu quer. A gente faz planejamento estratégico para a empresa, por que a gente não vai fazer um planejamento estratégico para a nossa vida? Não existe CNPJ fortalecido se o teu CPF tá fraco, né? Exatamente. E tudo, hoje a gente... Qualquer processo que a gente vai fazer, né? Seja, por exemplo, de emagrecimento ou a própria atividade física para chegar em algum objetivo, exige
o planejamento, exige uma estratégia, né? Exige que a gente tenha clareza ali de quais serão os passos para se chegar em tal objetivo. Exato. Né? É importantíssimo. E hoje, dentro do teu negócio, o teu universo é mais feminino ou mais masculino? Bom, eu queria falar exatamente isso. Transmissão de pensamento. Estamos... O que acontece? As mulheres têm muito sucesso. Mulheres que fazem. Mulheres devem que ser fazem. mulheres que fazem. Ali na Remax, majoritariamente o resultado superior é das mulheres. Uau. Que legal. Por quê? Eu acho, daí eu vou supor, não vou afirmar, porque eu não trabalho com todas elas, né? A gente tem uma franquia e são várias franquias da Remax aqui no Rio Grande do Sul. Mas tu tem por exemplo, esse resultado da tua, ou é uma coisa em âmbito maior? Na minha também. Na minha empresa também. Em outras Remax também. Em outras Remax também. Inclusive no Brasil todo. Inclusive no mundo inteiro. É um dado importante, gente. É um dado legal. Por quê? Porque, gente, a mulherada é muito determinada. A mulherada pega junto. Então, quando elas pegam ali e elas entendem o nosso modelo de negócio, elas baixam a cabeça e não tem o que faça essa mulherada parar. Que legal. O que acontece? Daí eu acho que isso é muito legal até para quem tá nos assistindo agora, tá, gurias? A gente dá muita ferramenta pra pessoa trabalhar. A gente oferece a ferramenta. Então, o que é? Fernanda, eu não tenho Instagram, eu não sei o que eu vou usar para criar uma peça de marketing, eu não sei nem por onde começar. Dentro da Remax, a gente consegue acolher todas essas questões que a pessoa não consegue ter acolhimento em outro lugar. Então, a gente acolhe a pessoa que tem zero ferramenta de trabalho, zero conhecimento. Tu chega lá na minha empresa, por exemplo, a gente consegue dar um acompanhamento de recursos humanos, que eu tenho uma equipe de recursos humanos ótima. A gente consegue dar um acompanhamento de marketing. A gente consegue fazer a pessoa sair do aprendizado para a ação, que eu acho que é o mais importante na nossa vida, né? Porque, assim, não adianta a gente ficar 3 horas no YouTube todo dia, olhando o pessoal falando que tu tem que se motivar, porque tu tem que fazer, que tu não sei o quê. E o acontecer, aonde é que e tá? A ação. E a ação. O planejamento é a ação. E saber o que ela tem que fazer, né? Exatamente. Porque não adianta, eu sei que eu tenho que fazer, mas fazer como? E aí ela já está trazendo toda essa estrutura. Imagina, eu chego lá, sem eira nem beira, né? Sem lenço, sem documento. Olha, eu estou super disposta para trabalhar, mas eu não tenho um aplicativo, eu não tenho um Instagram, eu não sei mexer com essa ferramenta. Tem muita gente e hoje, que não sabe, muitas mulheres mais velhas, vamos dizer assim, eu vejo as crianças hoje nascem fazendo assim no celular. A gente está mais para trás, tem meu filho, obrigada, o Juliano, que eu disse que é o rei da tecnologia lá em casa. Qualquer coisa que eu não sei ajustar, o Juliano com 11 anos resolve, sem nunca ter visto, e ainda diz para mim, mãe, eu sou o rei da tecnologia. Então a tecnologia ela está muito relacionada a esse dinamismo, os mais jovens. Então imagina se eu chego lá na Remax com uma certa idade, mas super disposta a trabalhar, mas me sentindo pequena e invalidada porque eu não domino determinados recursos. Eu acho que isso tem muita gente nessa situação. Não, isso não acontece. Gurias, as minhas últimas contratações foram 45 mais. Uau! Mulheres. Parabéns, Fê! Sério. Que legal. E meninas que chegaram assim, bem angustiadas, né? Uma advogada, uma arquiteta de decoração, olha só. Uma cozinheira. Gurias, eu olho pra ela e disse assim, tá bem. Sabe aquele olhar assim, tá bom, tá tudo ok. Tá tudo bem. Não tem problema. A gente vai ter um começo e aí depois a gente vai ver que tu vai andar sozinha. Não te preocupa em fazer perguntas bestas ou perguntar o óbvio. Eu aprendi uma coisa nesse meio tempo trabalhando com pessoas. O óbvio a gente tem que falar o tempo todo. Precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. Então, assim, não tem problema nenhum não saber nada. A gente não pode exigir das pessoas que não passaram pela transição do digital, do analógico para o digital, que elas tenham domínio das ferramentas digitais.
Só que a gente não pode também olhar para uma pessoa que tem 45, 50 anos e achar que aquela pessoa não tem mais potencial. Exatamente. A gente vai viver até uns 120 com tudo que tá acontecendo. A gente não sabe o que move a vida daquela pessoa, né? Talvez ela tenha 50 anos, mas ela tenha 2 filhos em casa e que ela quer construir um outro estilo de vida. Precisa, né? E tem até as aptidões para fazer isso. Exatamente. Não existe, gurias, a minha avó, ela trabalhou mais de 30 anos em hospital, tá? Ela fazia um turno de manhã e um turno de tarde quando ela não fazia os turnos à noite. Então ela teve uma aposentadoria muito boa financeiramente falando. Quando ela saiu do hospital, vocês acham que ela foi descansar? Ai, vou descansar, eu trabalhava em hospital, agora eu preciso descansar. A minha avó fez curso de dança, ela fez curso de italiano, curso de inglês, curso de espanhol, curso de esperanto, curso não sei... Ela passava o tempo todo estudando. Assim, ela foi além dos 70 anos. Ela parou quando começou a ter o Alzheimer. Mas até lá, gurias... Era difícil pegar a avó em casa. Ela tava sempre saracoteando por aí. Quase uma avó baladeira. Era uma avó baladeira, porque ela ia nos bailes, né? Ela dançava com os guris e com as gurias. Ela viajou pro exterior, depois de aposentada. Ela falava inglês, ela ia visitar a filha dela. Ela continuou a vida dela depois da aposentadoria. Coisa boa. Por que a gente não pode continuar trabalhando, fazendo uma coisa legal? O cérebro precisa estar ocupado com coisas produtivas e a gente não pode olhar para as pessoas falando assim, porque tu tem tal idade, porque tu tem quantos filhos, ou digamos assim... Já criando uma barreira, padrão ali, um padrão. A gente acolhe todo mundo. Eu, particularmente, gosto de acolher muitas mulheres, porque eu acho que às vezes eu fui criada por 2 mulheres muito fortes, né? A minha mãe e a minha avó foram pessoas incríveis, incríveis mesmo, assim. Eu teria que ter outro podcast para contar a vida delas aqui. Ué, quem sabe, né? Mas elas me mostraram que a gente consegue se superar muito além daquilo que a gente imagina. E eu acho que para a mulher é muito difícil sair da zona de conforto. A zona de conforto é quentinha, ela te abraça, ela te diz Como assim... é que tu chama, Eu tenho Lari? outro conceito para essa zona de conforto. Eu digo que a zona de conforto é um ofurô de cocô. A gente tá ali mergulhado nessa ofurô de cocô, com a bosta até aqui, o nariz. E é quentinho, é gostosinho. é gostoso, tu conhece, mas tá fedendo. Exato, então... e eu percebo isso nas outras mulheres e a gente tem um potencial incrível, né, gurias? E ainda complemento, né, Fernanda? Com a minha camiseta que a mágica da vida está fora da zona de conforto, então saia da sua furô de cocô. Se tá com dificuldade aí, olha, procura a Fernanda, que baita né? oportunidade, Baita né? oportunidade. Eu tô encantada aqui, eu só escutando, porque é um trabalho claramente aí que a gente vê que tem propósito. Tem. E não é só aquela... Eu venho de um mercado, né, do comércio, eu fiz também uma transição de carreira, e a gente vê muita competitividade, né? Principalmente... não principalmente, mas assim, eu era de móveis, mobiliário, design de interiores, arquitetura, e eu trabalhei muito tempo com corretores também. Então a gente vê aquele universo, né, um passando por cima do outro e tal, e enfim, aquela busca incessante por vender apenas. Mas essa conexão que tu traz, né, do relacionamento verdadeiro, do relacionamento humano, eu acho que todas as profissões, de uma forma geral, assim, necessitam dessa humanidade, desse olhar mais empático, que é o que tu tá fazendo, que tá transformando vidas. Inclusive, esse é o mote da Remax, né? O mote da Remax é transformar vidas, construir histórias. Olha que lindo. E, assim, gurias, eu tenho competitividade zero com outras mulheres, porque chegou um momento que eu descobri que a maior concorrente sou eu mesma. Total! Porque eu sou a minha principal concorrente, porque eu que tenho que levantar da cama e brigar com a minha preguiça, eu que tenho que educar 2 filhos e brigar com a minha falta de paciência, que às vezes a gente tá cansada, a gente tá exausta. Entendo muito bem, Fernanda. Também te entendo, e eu aposto que todas as mães aqui vão entender. Então, assim, e a gente pode ser mãe
mas a gente pode ser ótimas profissionais. A gente pode ser mãe, mas a gente também pode ser uma ótima amiga. A minha base, assim, eu digo que eu tenho o squad, né? O meu squad são minhas amigas, a minha família. Eu também sou uma pessoa, assim, que eu tenho uma admiração muito grande pelo meu sócio, que eu considero ele também como um mentor. Um mentor não só profissional, um mentor de vida. E eu quero um dia também ser uma mentora para as mulheres mas que eu acho querem... que de alguma forma tu já é, né, já Fernanda? tá sendo, com já certeza. E o meu sonho, assim, hoje o meu propósito é fazer essa conexão, essa ponte entre a vida que tu é e da vida que tu pode ser. Eu acho tão linda essa palavra ponte, e inclusive ela é muito simbólica para mim, porque quando meu pai era vivo, né, o meu pai de criação, um dia ele me deu um quadro que era a oração de São Francisco. E nessa oração de São Francisco diz assim: Senhor, eu quero ser ponte. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É uma oração. Ofensa, que eu leve o perdão. Ela é linda. E aí, meu pai faleceu. E o meu filho nasceu no dia de São Francisco. Uau. Coisas que não acontecem por acaso. Que não tem explicação lógica, que a gente só sente. Exatamente. E eu acho que é isso que eu tento fazer hoje. Tem muita competitividade, sim, né, Larissa? Eu acho que a gente não pode deixar de ter ambição. A ambição é uma coisa, a ganância é outra. As pessoas confundem ambição com ganância. Não. Totalmente. Tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo. A gente também, lá no início da página, que a nossa página começou em 2020, bem no ano da pandemia, a gente sempre teve a ideia de fazer presencial. Mas, em função da pandemia, começamos no digital. E a gente começou a perceber justamente isso. A mulherada que entrava uma certa disputa. Rivalidade. Uma certa rivalidade. E, gente, tem lugar para todo mundo. Eu e a Lari, a gente bate muito nessa tecla de que nós somos essência, nós somos um ser único. Eu posso entregar exatamente ipsis literis o que a Lari entrega, o que não é, mas se fosse, tu vai te conectar comigo de uma forma ou te conectar com a Lari de outra, porque é uma questão de energia. Todos somos energia. Então, tem espaço para todo mundo. Quando entra um corretor novo lá na empresa, eu falo exatamente isso. A pessoa fala assim: será que eu vou conseguir? Porque o que acontece? O trabalho da Remax é assim: a gente atende o vendedor, a gente não atende o comprador. Então é muito mais fácil tu desenvolver o teu trabalho quando tu atende um público muito bem direcionado. Perfeito. Né? Então a pessoa que já tem uma rede de relacionamento vai ficar muito mais fácil. Também aqui não tem, a gente consegue ajudar ela a prospectar o cliente vendedor. Então, já é meio caminho andado quando tu já sabe a dor do teu cliente. Perfeito. Porque tu sabe que a dor dele é vender o imóvel dele, né? Então, e a pessoa fala: mas naquela região já tem um corretor atuando. Eu disse: olha só, mas tem aquela pessoa, não tu. Porque daqui a pouco tu vai fazer mais sentido para aquela pessoa do que aquele que já está lá. É uma conexão. Sempre é uma conexão. Gurias, eu deixava cartinha assim nos condomínios. Aí uma vez eu recebi uma ligação: oi, Fernanda. E eu, oi. Eu sempre fui da comunicação, né? Tudo ela bem. fala com muita... Nem conhece, mas eu já imagino, ela já fez amizade com essa pessoa. Aí ela assim: eu recebi a tua cartinha aqui. Eu não queria vender meu apartamento, mas eu queria conversar contigo. Eu te achei tão simpática na foto. Ai, que amor. Que massa. E é isso aí, é sobre Isso conexão, aí. né? E uma das coisas que a gente mais tem que fazer lá na nossa empresa é aprender a ouvir. Escutativa, essa é... E aí, quando a gente aprende a ouvir, tanta coisa, além de aprender, tanta bagagem que tu já vai ter para exercer o teu trabalho de outra forma. Então, sempre, primeiro passo, quando eu comecei a trabalhar com pessoas, eu entendi que a primeira coisa ao trabalhar com pessoas é ouvir. A pessoa vem antes da gente. Tu olha pra pessoa, tu vem antes de mim, eu tô aqui pra te ouvir. Tu dá o espaço. Se eu não ouço ela, eu não sei nem qual a expectativa dela. Como conduzir, fazer, conduzir ela. Então, e isso vale para todas as etapas lá do trabalho da empresa. Então, vale para o corretor que está atendendo o cliente, vale para a Fernanda, que está prospectando novos corretores, vale para todo mundo. Talvez hoje seja uma das maiores deficiências que a gente tem, né, no dia a dia, né, gurias? É o ouvir, né?
Às vezes a gente tá tão absorvida ali, ou tá tão no celular, ou tá mais no social lá do digital. O próprio mental também não tá prestando, não tá no momento presente, não foca, né? Não foca. E às vezes até assim, ó, tu tá falando da tua dor e tu já tá assim, não, eu entendo, mas aconteceu isso aqui comigo. E aí tu já puxa pra falar de ti. Realmente, essa escuta ativa tá faltosa hoje. As pessoas estão carentes de um médico que tu vá, por exemplo, e que perca um pouco mais de tempo ou invista um pouco mais de tempo numa consulta. Tá, qual é a dor? É onde? No joelho, tá aqui o remédio. Né? Não te olha também como um todo, um ser, aquele atendimento humanizado que a gente estava falando lá a dor na lombar, né? Essa que tu até colocou nos stories hoje, né? Tá bem difícil hoje, assim. E eu segui estudando, fiz vários cursos, assim, para eu me preparar para fazer gestão de pessoas, porque eu não tinha, né? Esse repertório de gestão de recursos humanos. Apesar de ser intrínseco em ti, né? Exato. Eu descobri e foi muito legal. A gente vai se descobrindo no caminho. A gente não se descobre antes. Exato. A gente não diz assim, experimentar. Exato. E eu adoro testar. Eu sou do marketing também, né? Então a gente tem que fazer campanhas de marketing para melhorar o nosso resultado. Daí eu vou lá, às vezes eu faço uma campanha que não dá nada, às vezes eu faço uma campanha que dá muito. Sim. Então a gente vai testando e aprendendo. Eu tô sempre na fase de aprendizagem, assim. Total! Eu tô em constante aprendizagem. Eu acho muito difícil o dia que eu parar, por exemplo, de estudar. Mas, Fernanda, isso é interessante de pensar, né? Quando tu tá... Porque tem olhares diferentes para essa frase. Eu estou em constante aprendizagem. Tu pode dizer assim, ó... Eu nunca sei nada... Eu tô sempre querendo aprender porque eu não sei, eu sou incapaz desse nível. Por uma outra perspectiva, né? Por uma outra perspectiva. Ou tu pode olhar, eu estou sempre em processo de aprendizagem, que é o que eu vi. E crescendo, né? Exato, eu tô aberta, eu vou no ambiente, eu tô aberta para receber daquilo. Eu tô aberta para aprender, eu tô sempre em busca de agregar mais pro meu autoconhecimento, agregar mais para mim. Mas essa abertura, ela tem muito a ver com a questão da zona de conforto, né? Ela totalmente tem a ver com a zona de conforto. E eu acho que essa questão da zona de conforto, e é legal a gente até falar um pouco sobre isso, porque é preciso ter muita coragem para sair desse lugar. E às vezes a gente não tem coragem, porque a gente pensa que não vai conseguir, pensa que não vai ter uma rede de apoio, pensa que não vai dar conta. Eu fui 13 anos casada, agora eu sou divorciada. E quando eu era casada, eu imaginava que eu só ia conseguir me sustentar através do meu marido. E isso também tem muito a ver com a nossa autoimagem, né? Exato. Como a gente se vê nesse processo. Não, e eu era submissa. Como é que foi pra ti? Conta um pouquinho. Tu te viu nesse lugar de não vou conseguir, sou incapaz de conseguir sozinha? Tu teve esse tipo de pensamento nesse momento? Não, eu já tinha decidido que não. Ótimo tu trazer isso, o poder da decisão. Que a gente... Eu já tinha decidido que não, porque eu não tinha outra opção, né, gurias? Quando eu decidi me separar, foi uma dor muito grande. Eu sofri um luto, né? E até hoje, assim, é difícil, porque com 2 filhos pequenos, tu tem que dar um super passo. E assim, ó, não é porque eu trabalho com mentoria para mulheres divorciadas, né? Eu falo muito sobre separação. Não é porque tu decidiu que tu quer separar que não vai doer. Sempre dói. Aí dói, tem o processo de culpa. Será que eu tentei o suficiente? Será, sabe? Doloroso. Então, assim, a gente não fala só da dor de quem foi deixada, mas também existe a dor de quem foi. É um fracasso, né? Porque eu falava que eu nunca ia me separar. E aí acabou acontecendo e isso respinga em todo mundo. Claro. Infelizmente eu tenho os meus filhos. Como eu não enxergava outra alternativa, porque eu já estava muito angustiada, eu não estava feliz na situação que eu estava vivendo, aquilo não fazia mais sentido para mim. E foi há 2 anos atrás eu tive o primeiro ano de separação e o primeiro ano de empresa. Foi um ano super desafiador. Nossa. Eu estava lidando com diversas emoções ao mesmo tempo, então eu estava segurando a onda da família, lá no escritório, tentando tomar decisões certas. Foi bem desafiador, assim. E isso
graças a Deus, veio numa fase, assim, de maior amadurecimento emocional, que é porque a gente já tá com 40 anos, já tá com outras preocupações, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente carrega ali um monte de raiva. E aí tu quer bater de frente com tudo, tu quer bater de frente com todo mundo. Mas eu não sei se isso tem a ver com a idade, não. Eu acho que isso tem a ver com a inteligência emocional, sabe? Não, eu acho que idade, tem... sim. É que a inteligência emocional acaba vindo com a idade. É isso que eu ia falar. Eu acho que é uma composição dos dois, né? Porque a gente, naturalmente, biologicamente, a gente passa por fases, né? A gente não é a mesma dos 30 com 20. A disposição energética, a vitalidade é outra, por exemplo. Já. Mas, não querendo te interromper, mas tem muitas pessoas que mais maduras parece que não amadureceram. Que continuam sendo impetuosas, que não têm inteligência emocional. Total, então, assim, não. eu acho que é um conjunto de coisas. É um conjunto. Mas isso é uma escolha dessas pessoas. Sim, também. É uma escolha delas não querer amadurecer. Porque quando a gente vive uma situação difícil, a gente tem duas opções. Ou a gente acolhe aquela situação para crescer, ou a gente pega aquela situação e diz que a culpa é do outro. Perfeito. A gente responsabiliza o cenário econômico, a pessoa. Meu Deus do céu, eu aprendi. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente não tem nenhuma obrigação de agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. É impossível. Impossível. Claro, dentro de casa, com os filhos também, porque tu chega lá, faz uma janta maravilhosa para teus filhos, e eles falam assim, mas não tem suco. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Mamãe, mas e a sobremesa? Tem que usar a técnica da minha mãe. Quando a gente era pequena, a gente pergunta. Pequena não, já é pro colégio, né? O que vai ter hoje para almoçar, mãe? O que eu botar na mesa? Comida. Pronto! Comida, minha mãe falava isso. Comida. Aí semana passada, meu filho assim, o que a gente vai comer? Eu disse, arroz, feijão, tananã. De novo. Arroz e feijão. E a nossa disposição zero, de criatividade zero, né? De novo. E eu disse assim, sim, de novo, filho, é o que a gente tem hoje. E é o que a minha mãe conseguiu fazer. É isso aí. E a minha mãe já fez com bastante amor e carinho. Tomara que vocês comam tudo. Assim. Já deu uma conduzida no processo, né? Mas, Fernanda, deixa eu te falar que daqui a pouquinho a gente está encerrando, mas esse papo tá ótimo, a gente tem que ter um outro podcast, né? Fê, me diz uma coisa, assim, com tudo isso que tu trouxe pra gente, né? Todo esse teu desenvolver, tudo que tu aprendeu, toda essa bagagem de vida, né? Essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, essa autonomia que tu foi desenvolvendo no processo. E a felicidade hoje de ser sócia de uma empresa já de sucesso, né? Acolhendo outras pessoas, vendo aí o sucesso das mulheres. O que te faz mais feliz dentro do teu trabalho? Eu quero que tu me responda duas coisas. Isso, o que te faz mais feliz e que dica tu pode deixar aí para quem está nesse processo? O que me faz mais feliz é ver as pessoas do meu trabalho felizes. Só. Uma líder nata, né? Se a pessoa tem resultado e eu vejo isso no detalhe, do tipo assim, quando uma corretora chega lá de um jeito, dá 2 meses, ela chega lá assim, com o cabelo mais arrumado, com a roupa mais alinhada. Quando eu percebo isso, que ela tá tendo esse exemplo e traz para mim que ela tá se sentindo melhor, isso para mim já é meio caminho andado. E eu percebo isso. Elas não sabem, mas eu percebo. Sim. É lindo, né? Essa transformação. É sutil, elas não sabem, mas eu vejo, tá? E agora elas estão sabendo. Deixa uma dica para quem tá no nível de desespero, tá meio perdidona, o que pode fazer, né? Tá nessa transição. Né? O que pode buscar aí? Eu acho que respira, né, gurias? Respira, toma, assim, um centro de equilíbrio. Eu acho que a gente tem que buscar ajuda. Primeira coisa é buscar ajuda. Um terapeuta, um psicólogo, uma amiga, porque a gente não veio nesse mundo sozinho. E uma coisa é bem assim, ó, a gente não veio nesse mundo para sofrer. Não. A gente veio nesse mundo para crescer e, ao mesmo tempo, ser feliz. A gente vai ser feliz o tempo todo? Óbvio que não. É óbvio que não. Mas, assim,
Tem aqueles momentos de prazer com as pessoas que tu ama e às vezes não se forçar a ter um momento de prazer no modo normal da vida. No ser a mais bonita, ou tá com as pessoas mais legais, ou tá com a bolsa mais bacana. A gente sabe o que faz sentido pra gente dentro do nosso coração. Achar o seu momento de prazer, exatamente, né? Se achar. Eu acho que o autoconhecimento é a chave para tudo. Porque o autoconhecimento, ele te coloca no lugar que tu quer estar e não no lugar que alguém te colocou. Gratidão por essa fala. Olha que baita corte que vai dar, hein, equipe? Isso aqui, eu me emociono também, tu te emocionou. A gente tá nessa pegada porque muito a forte. gente não pode aceitar o lugar que o outro te coloca. Isso acontece na família, com o marido, com o filho, com o chefe. E às vezes eles te colocam num lugar muito pequeno, que tu não pertence àquilo. Essa bandeira a gente levanta muito, né, Larissa? Dentro dos nossos trabalhos. Só que pra chegar nesse ponto, gurias, é assim, ó, é autoconhecimento, é acolher a nossa dor, acolher as nossas angústias. Quando eu falo também da questão da atividade física, apesar de eu ter tido uma vida bem complexa, bem desafiadora, eu não tomei, assim, remédio para eu me sentir melhor, ou para dormir, ou para acordar, porque a atividade física sempre me deixou bem no eixo. Coisa boa. Me deixou sempre equilibrada. Então, assim, pessoa, tu tá triste, vai caminhar. É isso aí. Vai caminhar, toma um copo d'água, vai pra rua, vai respirar, vai pegar um sol. O simples, né? O básico. O básico. Gurias, que eu já caminhei. Antes de começar a correr, eu caminhava e não parava nunca de caminhar. Aí veio a necessidade de correr, porque eu, né, tava caminhando tanto que eu tinha que correr. Então, assim, a solução, ela é simples. Só que, assim, tu tem que querer fazer o simples para atingir um estado maior. Perfeito. Tu tem que começar. Perfeito. Às vezes a gente tem medo de começar, só que, assim, é passinho de tartaruga, né? É isso aí. Então, a gente quer imediatismo, né? Pessoal, comecem. Comecem, dê um primeiro passo. Fala aí pro pessoal como é que a gente te acha nas redes sociais. Então, meu Insta é Fernanda Fogliatti Neumann, né? Vai ter só uma lá, é bem fácil de achar. Perfeito. Tem o Insta da empresa também, que é Remax Dono, DONNO. E eu tô aqui para ajudar vocês a fazer essa transição de carreira ou a fazer muito sucesso no mercado imobiliário. A gente tem treinamento constante, a gente tem acompanhamento e a gente tem um timaço lá de RH para ajudar todo mundo a crescer e a construir uma história diferente. Por que não, né? Por que não? Por que não? Fernanda, foi um prazer te receber no nosso 5º episódio. E passou voando, gurias. Podia ser 3 horas. Podia ser 3 horas, a gente falaria assim, ó, com total facilidade, alegria e glória. Foi um prazer te ter aqui com a gente. O papo foi solto, foi rico, foi de muita conexão, né, Lari? Fê, tu me agregou de uma maneira hoje, assim, ó, transformadora de verdade, porque eu acho que todas nós aqui, a gente vive processos, né, constantes. Eu tô emocionada de verdade, porque pra mim, assim, é uma inspiração. Eu espero muito, desejo muito que seja para as meninas que vão assistir aqui também, porque a gente se reconhece, né, uma nadadora ali no processo, dando desafio, né, uma das outras, e pra mim foi fantástico, transformador conversar contigo aqui, gurias. Te conhecer mais. Olha, gratidão, de verdade. Eu espero que esse nosso momento chegue para outras mulheres que estejam precisando tanto quanto a gente, porque a gente sempre precisa se ajudar, né? Com certeza. E uma coisa que é bacana, que no momento que tu tá ensinando, tu tá mais aprendendo do que ensinando. Verdade. O tempo todo. A gente mais aprende. E eu acho que hoje aprender tem que ser o nosso maior objetivo de vida. Quando tu aprende, tu te conecta com tudo, né, gurias? Perfeito. Com todo, né? Pessoal, então vamos lá, vamos encerrando o nosso podcast, agradecendo aí todo mundo que está nos assistindo. Se fizer sentido para ti, compartilha esse episódio, ajuda aí a mulherada, vamos se ampliar e segue a gente na página @Mulheres que Fazem. Curtam a nossa página. Mulheres que fazem Poa. Exatamente, Lari. Chama a gente no direct e pergunta como participar. Foi um prazer enorme. Até o próximo. Até mais. Beijo.